Aguardar o pessoal. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Vamos hoje tratar do assunto união estável. Tipo de união Um tipo de união não, né? Uma modalidade de relacionamento que os fatos trouxeram para nossa vida, né? Vamos esperar um pouco mais de gente chegar. Eric. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Eliene também. Bom, pessoal, acho que eu já vou começar a falar um pouco do tema de hoje. Já vou fixar, inclusive, aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre união estável e partilha de bens. Né, dicas práticas aí. Essa live de hoje, pessoal, ela é dividida em duas partes, tá? Eu vou começar vou fazer uma parte hoje e outra na quarta-feira no mesmo horário, porque tem muita coisa para falar. Eu quero falar com um pouco mais de calma, né? E eu acho que o assunto merece aí um cuidado. Tá? Opa. Ok. Mais um pouquinho. Tem gente aqui falando no WhatsApp que tá entrando. Então vou dar mais um minutinho e aí eu já começo, já entro no tema. Tá certo? Bom, vamos começar então falando da união estável. O que é a união estável? Basicamente, a união estável é uma situação de fato. O que é isso? Traduzindo, explicando para o pessoal. A união estável é uma situação que não tem formalidade pelo sistema jurídico, tá? Como o casamento, por exemplo, que você tem que ir ao cartório, você tem que dizer sim, sai um documento oficial do cartório, que é a representação do Estado, representação do poder, né? Dizendo que você está casado. A união estável não tem isso. O que tem a união estável? A união estável, ela nasce da necessidade, da vontade das partes em estabelecer uma entidade familiar.
em criar uma família, né? E aí já começa a primeira grande diferença da união estável para o casamento. O casamento é uma relação regida pelo Estado, porque o Estado regula o casamento, o Estado registra o casamento, o Estado anota o casamento no livro lá no cartório, não é? Tem o controle do governo, do Estado sobre o casamento, e a união estável não tem isso. A união estável é o encontro de duas pessoas que um dia decidiram criar uma família, dar início a uma entidade familiar, né? Bom, algumas pessoas dizem que a união estável em relação ao casamento ela é insegura. Outros dizem que a união estável é mais fácil, é mais flexível, você tem possibilidades de lidar dentro do relacionamento com ela, e isso eu estou falando juridicamente. Cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento, mas via de regra, a união estável, por ser uma situação de fato, ela se acomoda na história daquela família, na história daquela entidade familiar. O que eu quero dizer com isso? Como não existe registro, como não existe uma certidão de união estável, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre formas de como formalizar a união estável, mas quando uma pessoa vai morar com a outra e fala, olha, vamos criar uma família, ninguém diz assim, agora vamos passar no cartório, né? Não. A pessoa vai morando junto, vai convivendo, vai desenvolvendo afeto, vai aumentando o relacionamento, vai se integrando com a família da outra parte, as famílias se misturam, de repente nasce um filho, e isso vai continuando no tempo, e para nenhuma das duas partes isso gerou nenhum tipo de problema, e não viram necessidade de casar, né? Muito embora aquele casal se ame, aquele casal tenha seus direitos e deveres, tenha suas obrigações para com seus filhos, ou mesmo não tendo os filhos, existe um dever, digamos assim, de casa dentro da relação entre marido e mulher, marido, mulher, não é? E daí nasce o que nós chamamos de união estável, que basicamente é a união de fato de duas pessoas sem registro por documentos. E essa é a principal diferença do casamento. O casamento é um registro formal, o casamento é um documento formalizado, o casamento tem a presença do Estado, porque você vai ao cartório, você vai ao fórum, você vai em algum lugar assinar o casamento, certo? E a união estável não tem nada disso. Então, a principal característica do casamento, aliás, a principal diferença entre casamento e união estável é no nascimento dessa relação. Enquanto o casamento tem um documento, uma data correta, um regime de bens atribuído, ajustado entre as partes, porque consta ali na certidão de casamento, a união estável não tem nada disso. E aí, muitas pessoas me perguntam como eu faço para formalizar a união estável. Você tem vários caminhos para a formalização da união estável. Acho que o primeiro deles, caso você não queira casar, é fazer uma escritura de união estável. Nossa, Cleiton, escritura não é para casa? Não, gente. Tudo aquilo que é feito num cartório, naquele papel do cartório, a gente chama de escritura. Tudo que é escrito pelo tabelião, tá? Então, a escritura de união estável é quase como se fosse uma certidão de casamento. E o que vai constar nessa escritura de união estável? Vai constar que fulano e fulana, desde 10 de novembro de 2001, convivem na mesma casa, com interesse na criação de uma entidade familiar e desejam reconhecer a união estável. Em sendo assim, adotam um regime de bens X, Y ou Z. O tabelião assina, reconhece, valida aquele documento e, para todos os efeitos, aquele casal tem uma união estável reconhecida, ou seja, se eles podem mostrar o documento e dizer, não,
Qual que é o seu estado civil? Não existe estado civil unido estavelmente. Isso não existe, tá? É solteiro, solteira, ou companheiro, companheira, ou convivente, né, conviventes. Mas no caso da união estável, ela não altera o estado civil. Então você pode usar o que você quiser. Na verdade, o que você vai dizer é que convive em união estável com uma pessoa X. Ok? Então, formalizada a união estável, colocada ela num papel, é importante que as pessoas tenham em mente que a partir daquele momento, aquele documento gera um direito, ela gera efeitos jurídicos muito interessantes para as partes. E qual que é o primeiro efeito jurídico? O primeiro efeito jurídico é que o reconhecimento daquela entidade familiar, o reconhecimento daquela sociedade, daquela junção de pessoas, atrai para as duas pessoas a responsabilidade de um para com o outro. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso um deles, um dos cônjuges faltar, o outro tem direito, por exemplo, à herança. Se por acaso eles decidirem acabar com a união estável, o filho tem direito à pensão. A esposa tem direito a dividir os bens de maneira que a lei determina. Então, o reconhecimento da união estável por meio do documento acaba trazendo segurança para as partes. Não para aquele momento. Enquanto o amor existe, as pessoas se respeitam. Mas ninguém sabe o que acontece daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, o documento não é desconfiança, mas é garantia de evitar conflitos futuros, certo? Bom, falando um pouco mais da união estável, da onde veio a união estável, né? O que ela caracteriza? Estou baixando aqui que eu fiz um pequeno cronograma. Tá aqui. Fiz uns tópicos que aí eu vou seguindo para não perder no tempo, né? O que é a união estável? A união estável até 94 e na verdade até 96 existia uma regra que a união estável ela deveria ter um tempo, ela deveria ter um período. Ela, na verdade, nasceu a lei da união estável, né, a lei 9278 de 96, ela nasceu com o interesse de proteger o concubinato, que é mais ou menos aquela história da amante, para evitar isso, né? Ela nasceu para isso. Com a Constituição, com a alteração na Constituição, foi dito que todas as famílias tinham direito ao seu reconhecimento, todas as famílias tinham direito a ser reconhecido como uma unidade familiar. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque existem pessoas que entendem, e é muito popular entre as pessoas, principalmente o pessoal que não tem um pouquinho mais de educação, que não conhecem as coisas, e eu não estou falando educação porque a pessoa é mal educada, eu estou falando educação que a pessoa não tem acesso à informação. Isso que eu estou fazendo aqui, informando as pessoas, né? Tem muitas pessoas que acham que por viverem em união estável, por não terem um casamento no papel, elas não têm direitos. Parece absurdo eu falar isso, mas é verdade. Existem pessoas que acham que não podem receber herança, que não podem, se morrerem, conceder herança. Existem pessoas que acham que não vão receber pensão, que os filhos não vão ser reconhecidos como filhos. Gente, não tem nada disso. No momento em que se reconhece uma entidade familiar por união estável, no cartório ou na justiça, aquela entidade familiar ela está protegida. Protegida contra qualquer pessoa que diga que aquilo não é uma família, protegida pela Constituição Federal e protegida perante a sociedade para os direitos que aquelas partes têm de exigir ou receber direitos, certo? É importante falar dessa maneira para que a gente derrube alguns mitos. Por exemplo, é possível ter casamento ao mesmo tempo de união estável? Vamos lá.
A pessoa é casada com uma outra pessoa no cartório, com documento e tudo mais. E aí vem uma terceira pessoa, sabe-se lá por qual motivo, e diz que vive em união estável com aquele marido, com aquela mulher. É possível isso? Bom, vamos separar as duas coisas. Primeiro, o que o casamento pressupõe? No direito brasileiro, o casamento é monogâmico, ou seja, as pessoas só podem casar e ficar com aquela pessoa enquanto estão casadas. Você não pode casar 2, 3, 4 vezes, certo? Então, casou com uma pessoa, você está casado com aquela pessoa. E a união estável? A união estável não tem muita regra, né? A união estável não existe um dever de monogamia, muito embora eu entenda pessoalmente que haja, né? Mas não está escrito em nenhum lugar. Então, a pessoa pode ter várias uniões estáveis? Depende. Existe uma decisão da Justiça do Maranhão que entendeu que uma senhora, uma pessoa vivia em 2 uniões estáveis. É um caso raro. Mas voltando ao problema que eu trouxe. É possível a pessoa estar casada e ter união estável? Bom, em 2020, com a modernidade, as informações vão e vêm, é muito mais difícil. Possível ainda é. Tá? Uma pessoa que trabalha viajando, um caminhoneiro, um profissional de vendas, que vai para o Amazonas, passa 3 meses lá, depois passa mais 2 em São Paulo e fica indo e voltando. Para as famílias de lá e daqui, a pessoa está trabalhando. Não se sabe ao certo o que está acontecendo, correto? Então é possível que isso aconteça. E o que diz a justiça a esse respeito? A justiça diz o seguinte, que o casamento exclui a união estável, ou seja, que o casamento afasta a união estável da relação jurídica. E por que isso? Porque o casamento é uma situação juridicamente formalizada, protegida pelo Estado e registrada por ele. E a união estável? A união estável não. É a vontade de 2 pessoas em constituir família. Não, muitas vezes quem vive em união estável não tem registro nenhum. A data da união estável, por exemplo, para muitas pessoas é a data de um namoro, a data quando assinou um contrato de aluguel que foi morar junto. Mas não existe necessariamente entre essas partes uma data correta como no casamento que diz que no dia 10 de julho de 1973, Maria e José casaram na igreja tal e aquele casamento religioso com efeitos civis gerou frutos, né? Gerou frutos não, ele rendeu e deu direitos às partes. Uma coisa muito importante, até 96 se falava do quê? Se falava de um período mínimo para o reconhecimento da união estável. Então até 1996 se dizia o quê? Se dizia que conviver 2 pessoas sobre o mesmo teto, com intuito, com vontade de ter uma família, por 5 anos, configurava a união estável. Certo? A Constituição Federal ela foi alterada em 96. Em 96, a Constituição teve uma alteração e determinou que a união estável, ela basta ser duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família. O que quer dizer isso? Eu vou explicar bem explicadinho para você. O que é uma convivência duradoura? Significa que não é uma coisa de ficou um pouquinho e foi embora. É uma convivência que tem um tempo, que ela está resistindo. E o que eu quero dizer mais aqui, é uma convivência em que as pessoas têm a vontade de estar juntos, né? E não estou falando fisicamente, mas estou falando um elo afetivo entre 2 pessoas que querem, reconhecem uma perante a outra a necessidade ou a vontade de estar juntos. A união estável nesse sentido, ela é duradoura. Por quê? Porque as 2 pessoas reconhecem que querem estar juntos por um período de tempo ilimitado.
correto? Ela também fala em convivência pública. O que é aqui? O que é isso? A convivência pública na união estável nada mais é que todo mundo sabe que aquele casal é um casal, que eles são uma família. Se eles têm um filho, ou só eles, ou só os dois, são uma família. Exemplo, em determinadas situações de novela, você vê casais bandidos, né? Casais escondidos, a pessoa não pode ver, só se encontra num motel ou então em um bar muito distante. Isso pode ser chamado de união estável? A meu ver, não. Porque uma união estável ela é pública, ela é conhecida, ela dura no tempo. Exemplo, as pessoas, Maria e José não são casados, mas eles têm um book de fotos da gestação do bebê, de festas de aniversário, de batizado, de festas juninas, festas familiares da família dela, da família dele. Isso é publicidade, isso é conhecimento. Todo mundo sabe que Maria e José, eles formam um casal, eles formam uma família, correto? E ela é contínua, a união estável ela é contínua. O que quer dizer isso? Ela não se interrompe no tempo. Vou fazer um exemplo. Maria e José moram juntos desde 1980 e continuam juntos até hoje. Já se vão 39 anos de relação. Nesse período não teve quebra. O José ele não ficou 5 anos afastado e depois voltou. A Maria não falou, vamos dar um tempo de 2, 3 anos. Obviamente que casais, eles têm as suas crises. Pode ser que por um período pequeno de 1 mês, 2, alguém brigou, foi morar na casa da mãe, voltou, coisas do tipo. Mas o que eu quero dizer é que ela tem um sentido de continuidade. As pessoas reconhecem naquela família que ela existe, que ela continua no tempo, que ela é duradoura, certo? Que ela é pública. Isso faz total diferença. Por que faz total diferença? Porque não existe tempo para a união estável, para o reconhecimento da união estável. Basta que a convivência seja duradoura, seja pública, seja contínua, que está reconhecida uma união estável. E aí é muito importante, em 2020, tempos de pandemia, a gente separar união estável de namoro, união estável de noivado, união estável de divisão de despesas, união estável com ficante. São coisas absolutamente diferentes. Quando você namora uma pessoa, muitas vezes você não sabe se quer ficar com a pessoa o resto da vida. Certo? Muitas vezes não se sabe nem com o marido, com a mulher casados, né? Mas enfim. Mas não se sabe, tá? Você também não sabe se você quer que aquele relacionamento perdure no tempo, ad eterno, infinito. Você nem sabe se aquilo vai ser um relacionamento. Então, namoro não é união estável, tá? Até porque existem características de união estável e de namoro diferentes. Um casal de namorados não pode ser chamado de entidade familiar. Ainda mais se cada um mora numa casa e tem seu núcleo familiar próprio, né? O namorado e a namorada moram cada um na casa dos pais e tem pai, mãe, mais um irmão que moram juntos. Isso não pode ser dito como união estável, né? Até porque a união estável pede o quê? Pede uma convivência duradoura, pública e contínua. Eu estou falando isso muitas vezes, insistindo muitas vezes nesses termos, porque eu canso de repetir que não existe tempo para a união estável, tá? É óbvio que 1 mês juntos não me parece que seja uma união estável, tá? Agora, pode ser que no caso concreto seja visto essa possibilidade, tá? Mas não me parece razoável dizer que 1 mês, 2, 6 meses já é uma união estável. Tinha sentido, tinha interesse de criar ali, de desenvolver uma entidade familiar. Ok? E a principal diferença de tudo isso?
para o casamento é que no casamento você não tem isso. No momento que você está casado, não se fala sequer em relação em convivência duradoura, pública e contínua. O casamento por si só, de tão formal que ele é, de tão solene, de tão registrado pelo Estado, o casamento daquele dia em diante, assinado o livro perante o tabelião, ele é uma demonstração para toda a sociedade de que aquele é um casal, de que aquilo ali pode ser ou é uma entidade familiar. Enquanto a união estável precisa desse reconhecimento, precisa de um amadurecimento, precisa ter essas características respeitadas. E por que eu falo assim e estou deixando muito claras as diferenças? Para que as pessoas não digam que casamento é igual a união estável. Alguns pontos a união estável e o casamento são similares, mas não são coisas iguais. Na live da quarta-feira eu vou explicar por que não são coisas iguais quando eu falar do inventário, do direito de herança, da sucessão, no caso, na união estável e no casamento. Hoje existe uma similaridade, tá? Hoje as coisas são muito próximas, mas eu vou explicar como que se chegou a isso e o que acontecia antes. Ok? Avançando um pouco mais, pessoal, para falar da união estável, a gente precisa falar de filhos. Sim, de filhos. Existe aí uma corrente popular que diz que o filho da união estável é impuro, é filho de concubinato ou coisa do tipo. Gente, isso não existe, tá? Os filhos da Constituição de 1988 são todos absolutamente iguais. O que eu quero dizer com isso? O filho do relacionamento é igual em seus direitos ao filho do casamento. E por que é importante essa diferença? Porque os filhos herdam por igual. Seja o filho do casamento, seja o filho da união estável. Então não há diferenciação. O filho do casamento, aquele do relacionamento mais antigo do pai, ele vai herdar, por exemplo, 20% do patrimônio, assim como os outros filhos da união estável também vão herdar 20% do patrimônio. E é importante deixar isso muito claro, porque os filhos havidos, os filhos que nascem do mesmo pai ou da mesma mãe, aliás, os filhos que nascem do mesmo pai, porque da mesma mãe todos nascem, né? Eles têm lá suas diferenças em relação ao que vai herdar do pai ou da mãe, mas o seu direito é estabelecido, tá certo? Uma outra coisa importante que eu acho que a gente tem que trazer para explicação é que quando existe uma união estável e ela é reconhecida em cartório ou judicialmente, o regime de bens, mesmo que as partes não tenham conversado sobre isso, a lei já diz que para o regime da união, para o sistema da união estável, o regime de bens que será adotado é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, reconheceu a união estável. Qual é o regime de bens do casal? Comunhão parcial de bens. Ou melhor explicando, da união estável para frente, divide o patrimônio do casal meio a meio. Por que é importante dizer isso? Porque no casamento e na união estável são permitidas formas de alterar o regime de bens. Essas alterações do regime de bens, elas têm algumas hipóteses na lei. Eu vou fazer uma live mais para frente e eu vou explicar, vou falar de regime de bens aqui. Mas explicando rapidamente. Na união estável, o regime adotado é o da comunhão parcial de bens, salvo se as partes quiserem alterar esse regime. Nossa, eu posso alterar o regime de bens? Pode alterar o regime de bens. E de que maneira você vai alterar o regime de bens? Se você reconheceu, se a sua união estável foi reconhecida em cartório, você vai dar entrada no cartório,
escritura novamente, você vai discutir isso lá no cartório e muito provavelmente você vai conseguir fazer aí uma alteração do regime de bens. Se você não conseguir pelo cartório, muito provavelmente você vai fazer isso na justiça. Existe um procedimento para alteração do regime de bens, tá? E no casamento eu posso fazer? Pode fazer também. Só que no casamento tem uma diferença. Quando você entra no casamento, automaticamente o sistema já diz regime de comunhão parcial de bens. Poxa, eu casei, eu queria alterar, e agora? Você vai ter que entrar na justiça, não vai ter jeito. Vai ter que entrar na justiça para alterar o seu regime de bens. Certo? Vamos falar um pouquinho, gente, do direito de alimentos, do direito de pensão entre os companheiros. Por muito tempo, até 1994, não existia um direito claro de pensão entre as pessoas que viviam em união estável. Então você imagine que 94 foi logo ontem, né? Não faz tanto tempo assim. Existiam pessoas que viviam 30, 40 anos em união estável e quando acabava aquela união estável, que ela se dissolvia, havia uma discussão se a companheira ou se o companheiro tinham direito à pensão, que é um verdadeiro absurdo, né? De 94 até 96, foi aprovada uma lei que permitia aí um direito a receber um pensionamento, existia um reconhecimento em relação ao direito de pensão. Em 96, a Lei 9278 de 96 reforçou esse direito, tá? Dizendo que tinha direitos e deveres de assistência moral e material, ou seja, de ajudar moralmente, de cuidar, de zelar, de respeitar aquele relacionamento e de bancar financeiramente. Da Constituição de 88 para cá, e especificamente de 96, com a alteração da Constituição Federal, aí isso foi pacificado, não tem mais discussão. Companheiro e companheira têm direito sim à pensão, né? Pessoal, quem está entrando agora, quero mandar um abraço. Deixa eu falar aqui. Falei com Wagner, falei com o pessoal do escritório, Crossroads Idiomas, Sérgio Xavier, Eric Ribeiro, Eliane Borges, Desafio 5 Dias, Sebastião, Shirley Guedes, Doutora Jussiara, Márcio, Luan Melo, um abraço, Henrique Constantino, Érica Martins, Rafael Zix, Lucas Prado e Jorge Zachen, né? Bom, o direito de pedir alimentos, pedir pensão entre os companheiros me parece muito claro. Não existe discussão a esse respeito, tá? O que é importante aqui é deixar claro que, como a união estável precisa de um reconhecimento público, seja no cartório, seja no judiciário, a pensão também passará pelo mesmo tipo de problema. Geralmente você só vai pedir pensão quando acabou o relacionamento. Quando acaba o casamento, a gente divorcia. Quando se acaba a união estável, ela se dissolve. Por que existe essa diferença? Porque divórcio é rompimento. E união estável, isso aqui é união, você não quebra a união estável, você não rompe a união estável, você dissolve ela. Ela deixa de estar unida e acaba. Essa é a principal diferença, tá? Então, na dissolução da união estável, que é o nome do, entre aspas, divórcio na união estável, provavelmente você já está brigando, provavelmente isso já está na justiça e provavelmente você vai pedir ao juiz que reconheça o seu direito à pensão. E aí o juiz vai ter uma dor de cabeça. Porque se a sua união estável não foi reconhecida em cartório, o juiz é quem vai analisar essa documentação, verificar as provas que você trouxe para o processo e analisar se naquele momento você recebe ou não pensão. Se não, ele vai jogar tudo para frente no processo e você só vai saber disso lá na frente quando ele decidir. Diferente do casamento. No casamento, quando você entra com o processo de divórcio e se você entrar com a ação de
alimentos, você já pode dizer: olha, juiz, eu estou aqui me divorciando, mas eu preciso de pensão. E o juiz já faz a análise do famoso alimentos provisórios, pensão provisória, até o final do processo. Na união estável, isso é mais complicado. Você precisa de uma base de provas melhor, não é? Uma pergunta que falam: quem paga a pensão para quem? Só homem paga para mulher? Não, gente. O dever de moral, o dever de assistência material é de relacionamento, é entre as partes. Isso significa que tanto o homem quanto a mulher, ou homem ou mulher, um perante o outro, dentro de uma relação, dentro de uma união estável, podem vir a pagar pensão. Principalmente se existe um desequilíbrio econômico entre o casal, né? A esposa ganha 25 mil, é uma diretora de uma empresa, e o marido, ele é um motorista de ônibus que ganha 2 mil, 3 mil reais. Existe um desequilíbrio econômico e aí isso vai ser colocado na balança na hora da pensão. Lembrando que, seja no casamento, seja na união estável, o que nós estamos dizendo é que a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe a pensão são os dois fatores que serão analisados pelo juiz no momento de decidir o valor da pensão. Não basta a pessoa falar: eu preciso de 5 mil reais de pensão. O juiz vai verificar se você tem a necessidade de 5 mil reais e também vai verificar se a pessoa de quem você está pedindo pensão, se aquela pessoa pode pagar os 5 mil reais. Isso é de fundamental importância no momento em que nós estamos discutindo a dissolução da união estável, tá? Uma dica prática, e aí eu já vou adentrando para os últimos 23 minutos de live, dicas práticas para a união estável são registros. Isso mesmo, registros. Tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Até a própria vida que termina com a morte. Então, a união estável, por ser um relacionamento entre duas pessoas, ela pode durar 10 anos, 50 anos, ou até 1 ano e meio, 2. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter registradas os documentos. Você precisa ter essas informações muito claras. Se vocês vivem em união estável, é importante que vocês tenham uma documentação que assegure isso. Até para o direito, para o seu companheiro, para a sua companheira. Porque senão isso vai ser uma confusão danada para... Alô? Voltei. Dei uma pausada aqui devido à conexão, mas já voltou, né? Pessoal, dá um joinha aí para saber se estão me vendo. Ok, vou continuar. Importante também a gente falar nessa questão de registro da documentação. Cleiton, mas eu só posso reconhecer a união estável no cartório? Olha, a melhor forma de dizer que aquele documento é público e que não tem falsidade é você fazendo no cartório. Agora, se você não tem dinheiro, aqui em São Paulo uma escritura de união estável custa quase R$500, né? Se você não tem dinheiro, qual é a saída? Faça uma declaração de união estável particular. Eu, Cleiton Silva Germano, brasileiro, convivente, convivo com fulano de tal, desde tal, com o intuito de criação de entidade familiar, de convivência pública, duradoura, contínua, passando assim a conviver em união estável. Assina, São Paulo, data, assina, ele assina, reconhece firma. Tira uma cópiazinha autenticada para guardar e deixa aquele documento ali. Certo? Isso vai te servir, por exemplo, para convênio médico. Você pode colocar o seu companheiro ou companheira no convênio médico. Isso vai te servir, por exemplo, para essa pessoa, de repente, te representar
se você tiver muito mal de saúde, estiver inconsciente, te representar em hospital, autorizar doação de órgãos, autorizar transfusão de sangue, eventualmente até representar o companheiro quanto à inventariança, quanto à partilha de bens, né? Lembrando que os inventariantes, na maioria das vezes, são as pessoas mais próximas do patrimônio da pessoa que faleceu. Então, não podem observar que inventariante, marido e mulher, o marido morreu, a mulher geralmente é inventariante. E é assim também na união estável, o companheiro ou a companheira. Uma outra questão que eu trago aqui, fora essa questão da partilha de bens, do registro da documentação, e aí já vale como segunda dica, é que o patrimônio anterior à união estável e posterior à união estável só vão ser separados se houver briga, se houver uma disputa na justiça, depois da decisão judicial. O que acontece na prática? Eu, Cleiton, entro numa união estável trazendo carro, um apartamento e um dinheiro em conta. Minha companheira, meu companheiro entra na união estável sem nada. Durante a união estável, nós vamos aumentando o patrimônio. Há uma briga, isso é levado à justiça e aí vem aquela disputa. O que é de cada um? Bom, a primeira regra é: aquilo que é anterior à união estável é um bem particular daquela pessoa. E aquilo que é posterior, aquilo que é depois, é de todo mundo. Todo mundo não, mas é do casal e, eventualmente, se for inventário, dos herdeiros. Mas qual é o problema aí? O problema é que quando você casa, e aí já vou fazer a separação, a diferenciação do casamento. Quando você casa, do dia do casamento para frente, tudo que você ganhar ou fizer de dívida é do casal. O que eu quero dizer? Eu casei hoje, amanhã eu ganhei na Mega Sena, o prêmio tem que ser dividido por 2. E na união estável? Eu vivo em união estável desde 3 anos atrás. Antes disso eu tinha 2 imóveis, aí eu vendi um imóvel e comprei um terreninho aqui, que também só é meu, a outra pessoa não faz questão. Não é assim. Isso é uma coisa que vai ser definida por um juiz e ele vai analisar no caso concreto o que é de cada um. Por isso que eu falei na primeira dica do registro da união estável, né? Da questão de ter a união estável escrita, assinada, eventualmente até com testemunhas disso, reconhecida em cartório, feita em cartório ou feita em documento particular. Porque é fundamental o reconhecimento da união estável e o juiz não conhece o casal, ele não vai saber. Tá? Então a segunda dica que fica vai formalizar a união estável e já ponha também naquele mesmo documento se algum bem é anterior, de antes da união estável, para separar, para que não haja essa confusão. Por exemplo, quando você casa, e casamento formal mesmo no cartório, os bens que você recebe de herança são apenas seus. Na união estável, a regra é a mesma. Mas como você vai provar isso, se você não sabe nem quando vai ser determinada a data da união estável? Além disso, tem uma questão fundamental. Se você recebe os bens da herança e gasta dentro da família, você não pode depois dizer, seja no divórcio, seja no final da união estável, que você vai sair do casamento com mais ou sair da união estável com mais porque você colocou bens da herança dentro do relacionamento. Você pegou uma parte do dinheiro que você recebeu de herança do seu pai e construiu uma casa, comprou outro apartamento. Não, meus caros. Se você não separou, se você não registrou essas passagens, tudo se misturou e tudo vai ser dividido. Pode parecer um prejuízo, mas na verdade isso é o pagamento pela falta de providência da parte. Eu sei que é um assunto um pouco espinhoso falar
de registro, de documentação entre casal, mas é absolutamente necessário. Pessoas que têm empresas, por exemplo, costumam casar na separação de bens, no regime da separação de bens, justamente para uma proteção, não do patrimônio dela, mas uma proteção da empresa. O sócio morre, a empresa continua. Certo? Acho importante essa pontuação, acho importante que as pessoas tenham essa noção de que a disposição, falar sobre patrimônio dentro do casamento não é feio, dentro da união estável não é feio, é absolutamente necessário. Um ponto importantíssimo aqui em relação à união estável é que a disputa no judiciário pela união estável costuma ser uma briga no escuro. E por que estou falando isso? Porque na minha vivência prática, na maioria das vezes, tudo é muito sem registro, tudo é muito sem informação, tudo é muito sem documentação. Basicamente, alguns processos de união estável são reconhecidas ou não são reconhecidas com depoimento de testemunhas, contas, transferências bancárias de uma conta para outra, uma conta de luz. Isso é interessante porque mostra que nós brasileiros nós temos um problema de formalização das coisas. Então aqui uma terceira dica em relação à união estável e em relação a essa questão de provas ponha as coisas no seu nome. Eu já participei de um processo de união estável que não havia nada no nome da mulher. Móveis, o imóvel, o carro, tudo comprado pelo marido, pelo companheiro. Mas ela ajudava, ela trabalhava também e bancava. Isso foi muito complicado provar. No final das contas, as partes entraram num acordo, mas a situação ficou muito tensa durante o processo. E por quê? Porque não havia um registro. Parecia que o homem comprou tudo. E aí, quando ele foi dissolver a união estável, o que ele disse? Eu coloquei mais dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso veio de antes. É óbvio que você vai dizer, mas Cleiton, a pessoa vai mentir, Cleiton, existem provas. Gente, lembrem, a união estável nasce como uma situação de fato. Ela não é uma situação de direito, ela não tem um documento que a formalize. E se ela não tem um documento que a formalize, as pessoas falam qualquer coisa em relação à união estável. Como eu disse antes, alguns minutos atrás, existem pessoas que dizem que, por viver em união estável, não tem direito à herança do falecido. Que o finado, por exemplo, não tem direito à pensão, né? Isso é uma questão fundamental do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de informação, porque as pessoas precisam saber os direitos e os deveres da união estável, o que fazer para regulamentar a união estável e qual é a necessidade da regulamentação, por que da necessidade da regulamentação, né? Nós vivemos numa era de incertezas, os relacionamentos são líquidos. O tempo médio de um relacionamento no Brasil, para efeito de divórcio, eu estou falando de gente casada, é em média de 12 a 15 anos. E a união estável não é muito diferente. Quantos de nós já não conhecem pessoas que já são separadas 1, 2 vezes e têm 40 e poucos anos? Não é verdade? Então, gente, nós já falamos do início da união estável, o que ela é, das diferenças com o casamento, nós falamos do regime de bens na união estável, nós falamos das diferenças da união estável, o que precisa para reconhecer a união estável, e nós demos aqui 3 dicas, tá? A primeira do registro da união estável, da prova da união estável e do dever, direito também da pensão na união estável, ok? Agora eu gostaria que vocês, se alguém tiver interesse, que tragam dúvidas, que falem alguma coisa, senão eu vou falar um pouquinho mais da união estável, mas não vou esticar muito porque essa live continua na quarta-feira, tá? Vocês podem me dar 1 segundo que eu vou acender a luz aqui, porque escureceu muito rápido aqui em São Paulo. 1 minutinho.
Bom, nenhuma pergunta. Então vou falar um pouquinho mais da união estável. Vou avançar um pouco para falar da dissolução da união estável, tá? Na verdade, eu vou falar de duas coisas, é um pacote 2 em 1. Eu vou falar da escritura, do reconhecimento da união estável em cartório, que é possível fazer, você não precisa ir para o judiciário, é mais rápido e mais barato. Ou seja, eu quero registrar minha união estável, pego meu companheiro, vou ao cartório, faço a escritura de união estável. Certo? Passa 15 anos, fala, olha, o relacionamento não deu. Bola pra frente. Vamos dissolver, vamos separar. Vai no cartório com ele e aí começam as pegadinhas. Para acabar a união estável em cartório, tem que ser amigável. A união estável se dissolve amigavelmente em cartório. A dissolução da união estável também não pode ter envolvimento de menores. Um casal com um filho menor quer reconhecer e dissolver a união estável, vai para o fórum. E por que vai para o fórum? Porque quando tem disputa de menores, tem interesse do Ministério Público em analisar o processo, né? No finzinho eu vou dar uma dica bem preciosa para vocês vão se surpreender. A extinção da união estável também passa por uma decisão muito clara do juiz no reconhecimento dos bens. E aí o que eu quero dizer? Eu quero deixar claro que se você for para a justiça, o juiz vai ter que analisar todas as provas que você trouxe, toda a papelada e dizer, olha, desde agosto de 2000 que esse casal é reconhecido como união estável até 30 de novembro de 2019. Portanto, uma relação de 19 anos. Mas, se você fizer tudo o que você tem que fazer, se assegurar com documentação, com informações, com registro, isso pode ser mais rápido. Os processos judiciais de reconhecimento e dissolução de união estável, quando tem litígio, quando tem briga, quando tem conflito, demoram em média 2 a 3 anos. Por quê? Porque chama a parte, intima, vai para uma tentativa de conciliação, não consegue, aí junta provas, o juiz pergunta se tem mais provas, as partes dizem que sim, marca audiência, tem audiência, o juiz determina a divisão, entra com recurso, não concorda com a decisão, vai para outros juízes julgarem, eles julgam, volta ao processo e assim vai. Nesse sentido, o que eu oriento as pessoas a fazerem? Né? Sejam interessantes Sejam espertos em fazer o registro da união estável com a devida documentação. Se você vai fazer uma escritura de união estável, faça a escritura, tá? Já põe ali os bens que vêm de antes do relacionamento, o que vem depois, né? Nem precisa colocar o que vem depois, porque da data do reconhecimento da união em diante já se considera ali o regime legal de bens, tá? Põe aquilo, faça essa ressalva, porque você já tem aí informações importantíssimas para o juiz reconhecer ali o período de início da união estável. Uma outra coisa que é muito importante na questão da dissolução da união estável. Quando nós temos filhos, dentro da união estável você não discute a filiação. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pedir pensão para os meus filhos dentro do processo de dissolução de união estável? Não. Você tem que entrar com um processo separado. Eu posso pedir a guarda dos meus filhos dentro do processo de união estável? Não. Você tem que pedir separado. Aí você vai perguntar, Cleiton, então na união estável eu só vou pedir o reconhecimento e a dissolução e a partilha de bens? Sim, só isso, no máximo. Mas, se você está com espírito amoroso, amigável, seu ex-companheiro ou companheira também, vocês podem pedir uma saída que, na minha visão, é sensacional, que é a homologação
de acordo extrajudicial. O que é isso, esse palavrão? Nada mais é que as partes fizeram um acordo, colocaram no papel e pedem para o juiz reconhecer aquele acordo e dar validade àquele acordo. Por que isso é importante? E aí é a dica que eu falei que é preciosa. Porque isso poupa dinheiro, isso poupa tempo, isso faz reduzir uma disputa judicial, caso seja amigável nesse caso, né? Faz reduzir uma eventual disputa judicial em anos. Anos. E isso eu estou falando de anos de energia, anos de custas, anos de dinheiro e de honorários. Se você tem uma situação com documentação bem registrada, muito clara dentro do relacionamento, você consegue claramente, e aí é um canal de comunicação, você precisa conversar com seu ex-companheiro, com a sua ex-companheira, para tentar fazer a dissolução da união estável da maneira mais pacífica possível. E se assim for feito, você põe tudo no papel, contrata um advogado, põe tudo no papel, conversa, mostra para as partes, é isso, é aquilo, e leva para o juiz. E aí vem uma dica, desculpa a expressão popular, mas vem o pulo do gato. Quando você leva para o juiz homologação de acordo extrajudicial, você pode colocar nesse acordo até a definição da pensão para os seus filhos, a partilha de bens do casal e a guarda e a regulamentação das visitas. Ou seja, um único documento, você resolve toda a situação do casal, desde que todos estejam de acordo. Mas, Cleiton, você falou um pouquinho lá atrás que não pode fazer união isso quando tem menores. Não pode. Quando você tem menores, você não pode fazer em cartório. Mas na justiça, a homologação de acordo é válida. Porque vai passar pelo Ministério Público, que vai analisar o documento e vai dizer, não, tá tudo certo com esse acordo aqui. Pode validar. Correto? Então hoje a gente falou de reconhecimento de união estável, falou da dissolução, falamos um pouco da partilha de bens e da documentação, falamos das formas de união estável, das formas não, mas dos requisitos para a união estável, e falamos também de informações importantes sobre como caracterizar, como se proteger na união estável em relação à documentação, né? Sobre partilha de bens, falamos do regime de bens, falamos do que pode ser objeto da união estável quanto aos bens, se aquilo que vem de antes, aquilo que vem depois, mas falaremos um pouco mais na quarta-feira, também sobre união estável, e aí eu vou dedicar a live um pouco mais a falar só de partilha de bens e divisão patrimonial dentro do regime da união estável, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero dizer que foi muito especial essa tarde falar com todos vocês, pedir para que vocês me sigam no meu perfil, @germano.cleiton, pedir também que curtam, compartilhem nas redes sociais, o vídeo fica salvo aqui no IGTV, você pode assistir quantas vezes possível, e dizer também que a live não tem interesse de ser uma aula de direito, é uma live informativa, é para o público em geral, tá? Tentar entender, para o público em geral, entender o que são esse monte de nomes jurídicos aí que as pessoas falam que às vezes a gente não entende, ok? Um forte abraço para todos vocês, vamos lá, felicidades e uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal!